O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da MONUA. Senhores telespectadores, boa noite. Esta é a primeira edição do mês de novembro do magazine informativo Os Caminhos da Paz, uma produção do Serviço de Informação Pública da Missão de Observação das Nações Unidas em Angola, MONUA. Hoje apresentaremos um programa dedicado à reabilitação da cidade do Huambo nos seus mais diversos setores. A vossa atenção. A normalização da administração pode resolver muitos problemas. Vais poder circular livremente, trocar os teus produtos, visitar familiares ou até mesmo conhecer novas terras. Apoia a normalização da administração do Estado. O primeiro projeto sobre o qual nos vamos debruçar é um projeto de apoio à criança desamparada e que, pelo simples número, enorme número de crianças que apoia, merece de facto a nossa atenção. Vamos ver então a reportagem. Ninguém consegue ficar indiferente ao chegar a Huambo, a segunda maior cidade do país e uma das mais afetadas pela guerra. Esta bela cidade, de praças amplas e largas avenidas ladeadas de árvores, salpicada de zonas verdes e de lazer, comemorou recentemente os 85 anos da sua fundação. A cidade capital da província do mesmo nome fica no Planalto Central, a cerca de 1.600 metros de altitude, e tem uma população estimada pelas organizações internacionais em 750.000 habitantes. As marcas deixadas por anos de intenso conflito são ainda fortemente visíveis por toda a cidade, que viveu momentos dramáticos durante os confrontos de 1992 e 1994. Presentemente, o espaço urbano começa a recuperar lentamente da destruição provocada pela guerra e por anos de degradação e de escuro. Apesar de recentes melhorias, as instituições públicas carecem ainda de muito trabalho de recuperação e renovação. No entanto, as melhorias que já são visíveis, ainda que pequenas, refletem-se no aumento da circulação de pessoas e mercadorias, na circulação de automóveis e caminhões, no aspecto de algumas casas que estão a ser reparadas e pintadas. O mercado está repleto de produtos agrícolas, frutas e vegetais, bicicletas, colchões, eletrodomésticos, aparelhos de alta fidelidade e outros bens de consumo. Várias lojas foram também recuperadas nos últimos meses e oferecem todo o tipo de artigos, tanto nacionais como importados. Este renascer da cidade é um resultado direto do avanço do processo de paz, como nos confidenciou o comandante regional da CIVPOL da MONUA, Vincent Kamanga, da Zâmbia. I mean, comparing the time that I first came here in February to now, there has been tremendous improvement, progress with respect to peace. Comparando, desde que cheguei aqui em fevereiro até agora, houve um tremendo progresso em relação à paz. Eu posso dar exemplos. Antes não se viam muitos veículos movimentando-se entre as comunas e municípios, do Huambo para Vila Nova, do Huambo para Chipipa, do Toana para Lumbo-Imbali. A maior parte dos veículos que se encontrava nas estradas eram da UNAVEM e agora da MONUA, significando que a situação não era a ideal em termos de livre circulação. Mas agora, desde o estabelecimento do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional e da continuação da extensão da administração do Estado, nas regiões, vê-se bastante livre circulação de uns sítios para os outros. Of government administrations have been carried out in the region, one sees a lot of free movement. So do you think that even in economic terms, pensa que, em termos de desenvolvimento económico da região, já se sente algum impacto devido ao policiamento? Definitely. If you may recall, there were fewer people in towns
Definitivamente, se recordar, havia poucas pessoas nas cidades antes da UNAVEM e depois MONUA. Havia poucas pessoas nas estradas e menos pessoas ainda nos mercados. Mas por causa do progresso no processo de paz, encontram-se cada vez mais pessoas a viver nas cidades e nas comunas e a preparar e a construir as aldeias. Tudo isto é sem dúvida consequência da confiança que cresceu através do processo de paz. Enquanto as pessoas tiverem confiança na paz, o país vai se desenvolver. Porque se for ao mercado, agora, verá que há um enorme poder de compra. Muitas pessoas a comprar e muitas a vender. E que é impossível dizer-se que se está num país que acabou de passar por uma guerra. You can't distinguish whether you are in a war situation, you are in a country which has just passed through war. Com o objetivo de melhorar as condições das infraestruturas básicas da província, o governador provincial preparou vários projetos, alguns deles já em curso. No entanto, há problemas financeiros que invalidam a sua concretização a curto prazo. A nossa reportagem falou com o governador da província, Dr. António Paulo Cassoma, que tomou posse em abril deste ano. Ele falou-nos de algumas das prioridades do seu executivo. Nós identificamos 5 áreas prioritárias. O setor das águas, de energia, educação, saúde e agricultura. São as 5 primeiras áreas que constituem prioridade no programa do governo da nossa província. O governador disse-nos ainda que dentro em breve toda a cidade teria água canalizada e que 2 unidades geradoras diesel eram aguardadas nas próximas semanas para preencher as necessidades elétricas. O governo provincial estava ainda envolvido na reconstrução de escolas que foram completamente destruídas pela guerra e pretendia também abrir em breve uma pequena unidade de pediatria no hospital da cidade. Quanto ao trabalho dos elementos da UNITA, que integram o Executivo Provincial, o governador garantiu-nos que a colaboração tem sido excelente. Finalmente, Paulo Cassoma lançou um apelo à população do Ambo. Deverão acreditar na paz, deverão acreditar na reconciliação nacional. Pressuposto do protocolo de Lusaka, que serão realidade no país, em Angola e aqui na província do Ambo. O governo tudo fará para que, efetivamente, o processo não descarrile. Tudo fará para a criação de condições para a melhoria da vida social das populações. É um facto. A guerra aqui jamais acontecerá. E todos aqueles que, de facto, tiverem essas intenções serão, pura e simplesmente, ultrapassados. Não tem espaço na província do Ambo. A nossa reportagem andou pelo Ambo à procura dos projetos e das pessoas que estão a preparar o futuro do país e que, apesar das dificuldades e contrariedades encontradas, apostam sem hesitações na melhoria das condições de vida das populações. Começamos por falar com o comandante regional da MONUA, Coronel Nicholas Deb, do Zimbábue, que nos disse acreditar serem as crianças o futuro da paz. My message to both government and UNITA is that both of them are Angolans. A minha mensagem para o governo e a UNITA é de que ambos são angolanos, são irmãos. Ninguém está preparado para a guerra, todos querem a paz. A minha mensagem é que o pregão que eles deviam pregar era um de paz. Paz para as pessoas de Angola. E deviam olhar para as crianças de Angola, que têm sido tão prejudicadas durante tanto tempo. Se for às áreas da UNITA, verá que nunca foram à escola. Deviam olhar para essas pessoas com olhos positivos e dizer-lhes: baixem as armas. O que nós queremos agora é paz para os angolanos e paz para sempre. Depois de falarmos com estes responsáveis, fortalecemos a nossa opinião de que os projetos vocacionados para defenderem os interesses das crianças
se revestem de uma importância especial na preservação e garantia de um futuro em paz e empenhado no desenvolvimento. Fomos, por isso, visitar 3 projetos de caráter bastante diverso e que, não sendo únicos, muito contribuem para a melhoria da qualidade de vida das crianças do Ambo. Todos concordamos que as crianças são o nosso futuro, mas poucos acreditam tanto nesta premissa como o padre Luís Congimbi, o grande mentor e líder da obra de inserção social da criança São Francisco de Assis no Ambo, que tomou a iniciativa nas suas próprias mãos, desenvolvendo um trabalho notável com crianças órfãs de rua e desamparadas. Esta obra foi inspirada, se assim podemos dizer, já desde 1986, em contato com crianças da zona periférica da cidade do Ambo, mas que tomou corpo verdadeiramente depois das guerras catastróficas que nós experimentamos aqui. Em 93, logo em 93, 94, é quando nós pensamos o que se poderia fazer para nós atirarmos uma pequenina pedra na jogada da reconstrução e, sobretudo, para puxar os homens à paz. Olhando para aquilo que se estava a viver, o ambiente da comunicação social, o ambiente que se vivia em todas as latitudes e longitudes, nós achamos que o único alvo que poderia ser objeto do nosso trabalho para favorecer a reconciliação ou para levar a paz junto dos homens era exatamente facelar a criança. Facelar a criança por quê? Porque entendemos nós que falar com os mais velhos pode ser muito belo, muito bonito, muito valioso, mas cada um deles já traz as suas ideias enquilosadas, suas ideias antigas, cada um deles é que tem razão e, portanto, a palavra reconciliação significa vem para cá. E tentando apostar na criança, levando da rua a inserção, pensamos nós que poderíamos contribuir já não para formar criança dos partidos, mas sim formar a criança angolana. Aqui temos um antigo colégio que se chamava Dom João de Castro, tempo colonial. Depois era um edifício do Ministério do Trabalho, mas que depois ficou completamente escombros. O teto não existia o primeiro andar que vamos ver daqui a pouco. Portanto, não tinha condições de reconstrução, como vem também aquela parte do outro lado da estrada, assim estava estes escombros. Foi isso que aproveitamos. Depois propusemos ao governo se nos poderia ceder isto a favor das crianças. Disse que sim, e então metemos-nos ao serviço da reconstrução. Quantas crianças estão aqui neste momento, Sr. Padre? Neste momento temos mais de... Como alunos do colégio, os nossos institutos têm mais de 3.000 crianças. A primeira sala que nós reconstruímos neste edifício foi esta, e é a única parte que encontramos o teto, praticamente o primeiro andar. E então, nesta parte da manhã, acolhe rapazinhos e rapazes do segundo nível, e à tarde assistimos aqui aos PUNIV. Preparação para a universidade. Preparação imediata para a universidade. Portanto, nós temos da primeira classe, ou da iniciação, até 10ª classe. Aqui temos o sector da administração do colégio como tal. O pessoal, tanto administrativo como o pessoal docente da parte do colégio e tudo que diz respeito ao ensino, em princípio foi firmado um acordo entre a nossa obra, a nossa fundação e o governo. Portanto, o governo coopera exatamente com a nomeação e remuneração dos professores, e nós não só construímos as obras, gestionamos, portanto administramos, e então fazemos uma fusão de trabalho, uma cooperação de trabalho.
Esta parte daqui, portanto, é que praticamente diz respeito ao governo. A obra, transformada em fundação desde junho de 1996, beneficia do apoio e cooperação de vários ministérios, da Igreja, de diferentes agências das Nações Unidas, bem como de organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras, às quais o padre Cojimbe recorreu para encontrar solução para os diversos problemas que se lhe depararam. O Dr. Pompeu, diretor do Colégio de São Francisco de Assis, falou-nos do trabalho desenvolvido e dos apoios recebidos pela instituição. Numa primeira fase da fundação do colégio, era uma estrutura privada. E a partir do ano passado, o Colégio São Francisco de Assis passou a ser uma estrutura para que trabalhem em ONG realmente, mas na parte do colégio, como colégio, tem um ensino oficializado. E portanto, corresponde exatamente ao ensino que se pratica nas outras escolas do país? Pratica nas outras escolas do país e segue as leis do próprio Ministério da Educação de Angola. A responsável pela reintegração social disse-nos que muitas crianças chegaram à instituição com enormes traumas psicológicos, provocados direta ou indiretamente pela guerra. Com o passar do tempo, a grande maioria tem recuperado bastante bem com ajuda, carinho e amor que recebem dos funcionários da instituição. A sua alegria e vontade de viver, e claro está, brincar, era bem patente no renhido desafio de futebol que animava a hora do recreio. Os golos, em estilo de campeonato, eram celebrados com grande efusão. Contudo, e apesar dos dedicados esforços, nem todos os casos são bem-sucedidos, como nos disse a assistente social. Nós temos crianças em dois regimes. Temos crianças em regime interno, temos crianças em regime externo. E aquelas crianças que são mesmo verdadeiramente carentes passam em regime interno. E as que são assim mais ou menos passam aqui parte do dia e à tarde voltam para as suas casas. Aquelas que vemos que não são mesmo assim tão necessitadas, fazemos o reenquadramento dentro das suas famílias. Mas primeiro fazemos a localização familiar, depois da localização familiar vamos ter com os próprios familiares uma vez ou outra e depois pomos a criança dentro do seio da família, mas sempre fazendo o acompanhamento, não desligar da própria criança. Têm sido bem sucedidos os seus esforços? Os meus esforços têm sido bem-sucedidos, outros, porque a vida é mesmo assim, não cai bem, mas uns, sim senhora, têm sucedido mesmo muito bem. Para além da atenção educativa e espiritual que lhes é prestada, as crianças recebem ainda vestuário e 3 refeições diárias, preparadas ininterruptamente numa cozinha do tamanho industrial. A sala de refeições está neste momento em fase final de remodelação, para poder servir também como espaço cultural e lúdico. A Fundação possui ainda um setor produtivo que visa assegurar a autossuficiência económica e financeira da instituição para fazer face aos cerca de 600 mil dólares que despende mensalmente em salários para os mais de 230 trabalhadores. As crianças são o sector da sociedade mais vulnerável e por isso os primeiros a sentirem a falta de segurança. Como de facto sem segurança não há desenvolvimento, o trabalho desenvolvido pelas equipas de desminagem no AMBO é de uma importância extrema. Vamos então ver o trabalho que desenvolvem. Para proteger a população, e em especial as crianças, normalmente as mais afetadas pelo flagelo das minas, uma equipa francesa de desminagem desenvolve desde janeiro de 1996, em cooperação com a Inaroy, um projeto de desminagem e rebentamento de explosivos na cidade do Ambo. Nos arredores da cidade existem já identificados 23 campos de minas, com um total estimado em mais de 100 mil minas. A brigada de desminagem é comandada por 3 técnicos franceses e 69 elementos recrutados localmente e pagos pelo Inaroy. O capitão Ladrier, responsável pela equipa, explica-nos quais os objetivos a atingir pelo trabalho desenvolvido. Nós estamos aqui para desminar os arredores do aeroporto. Escolhemos começar por este local porque é muito próximo de um bairro que está justamente aqui ao lado.
Isso permite dar segurança à população que todos os dias tem que tomar caminhos que atravessam o campo de minas para irem para o aeroporto ou para a cidade. O problema é que bastantes crianças e animais da vila são constantemente vitimados pelas minas porque já não prestam a atenção devida ao campo de minas, pois habituaram-se a viver com a sua proximidade. Para nós é muito interessante poder trabalhar nestas condições, porque é uma desminagem com o sentido que nós entendemos, isto é, uma desminagem humanitária. É por isso que estamos aqui. O outro aspecto da nossa presença aqui no UAMBO é poder formar os angolanos para que possam, eles mesmos e a curto prazo, desminar o seu próprio país. Muitos dos sapadores são antigos soldados do MPLA e da UNITA, inimigos reconciliados que agora arriscam a vida lado a lado e sofrem em conjunto quando um colega é vítima de um acidente, como aconteceu ainda recentemente. Nós temos supervisores que são franceses e que estão a nos preparar para que depois o seu abandono, quando eles voltarem para o seu país, nós estaremos a trabalhar, mas para além disso, precisaremos sempre de um auxílio exterior, porque sabemos que essa questão de desminagem é um processo assim muito perigoso, né? É preciso aqueles indivíduos que estão mais experimentados na questão da desminagem. E diga-nos uma coisa, agora sobre outro assunto, eu sei que esta equipa é formada por pessoas que combateram dos dois lados das forças em combate, portanto do MPLA e da UNITA. Eu sei também que vocês têm uma enorme camaradagem e se tornaram amigos e companheiros e trabalham todos os dias juntos. Fala-nos um pouco sobre isso. Bem, claro que a desminagem é uma unidade, é um complexo, né? Que está formado por duas partes, isso é UNITA, MPLA, ou UNITA governo, tal como se diz. Então, tem havido boa camaradagem, quer dizer, é um significado, é um símbolo da reconciliação e unidade nacional. Tem havido boa cooperação, não há separação nenhuma, quer dizer, até ninguém nota, tem uma boa cooperação. Vocês, inclusivamente, se calhar, depois do trabalho, às vezes vão beber uma cerveja juntos e tudo, não? Evidente, quer dizer, vivemos bem com todos, quer dizer, não há separação nenhuma, até ninguém pode notar que talvez as duas partes, todos somos irmãos iguais. O processo de desminagem inicia-se pela demarcação de uma zona minada. A equipa procura, nem sempre com sucesso, junto das autoridades locais, civis e militares, bem como junto da população, informação para estabelecer a localização dos campos de minas. Esta ajuda é preciosa para uma rápida e eficaz condução dos trabalhos. A equipa faz a sua escolha de campo a desminar, utilizando diversos critérios, como sejam a proximidade de habitações, campos de cultivo ou vias de comunicação. Neste momento, a equipa dedica-se à desminagem do aeroporto do Uambo, onde se calcula haja cerca de 20.000 minas. Uma vez demarcado o campo, o sapador começa por abrir corredores de circulação, que são verificados dia após dia por questões de segurança. A equipa de desminagem está dividida em duas brigadas que trabalham aos pares. Cada sapador trabalha por períodos de 20 minutos, descansando outros 20 para assim manter todos os sentidos alerta, evitando indesejados acidentes. O sapador limpa primeiro a área a desminar, normalmente 1 metro por 40 centímetros, verificando se não há nenhum fios detonadores. Em seguida, utiliza um detetor de metais para localizar as minas, que são depois retiradas meticulosamente e levadas para locais previamente demarcados, onde serão destruídas ao final do dia. Até ao presente, 450 minas foram removidas e destruídas. Este trabalho, realizado pacientemente, requer grande concentração e dedicação, pois o mais pequeno erro pode significar a morte. A equipa espera concluir a desminagem deste campo ao norte do aeroporto até ao final do corrente ano. E assim ficaram menos 3 explosivos dentro da cidade do Uambo. Depois dos violentos combates de que a cidade foi palco em 1992 e 1994, centenas ou mesmo talvez milhares de munições, bombas, granadas de artilharia e de carros de combate, bem como variados explosivos, estão espalhados por toda a cidade, criando um autêntico perigo de morte iminente. Nas últimas 2 semanas,
A tragédia aconteceu mesmo e 4 crianças ficaram gravemente feridas quando pegaram num destes explosivos e se puseram inocentemente a brincar com ele. Para que os acidentes sejam cada vez menos frequentes, a equipa de rebentamento de explosivos trabalha ininterruptamente em busca de novos explosivos, numa operação de limpeza que já dura quase 1 ano e que, infelizmente, ainda tem muito trabalho a realizar. Nós temos grupos de sensibilização, que é o CAD e GAC, que se encarregam de sensibilizar a população, não é? No sentido de localização de UCSUS. Independentemente disso, colaboramos com a população, conforme veta que esse grupo de crianças que nos ajudam a localizar estes engenhos, portanto UCSUS ou engenhos explosivos não detonados. E eles encontram-se por toda a cidade, não é? Explica lá onde é que costumam encontrar, que tipo de munições encontram, tudo isso. De fato, eu penso que é sabido que depois de intensas guerras perpetradas aqui na nossa cidade, não é? Isso tudo ficou cheio de UCSUS, munições, projetis, por aí afora. Portanto, temos rockets PG-7, rockets OG-7, temos morteiros de várias ordem, enfim, uma série de engenhos. Olha, e qual era o conselho que dava para as pessoas quando encontrarem um objeto destes? Ora, sempre que se encontre um UCSU ou engenho explosivo, nós aconselhamos a não tocar, avisar ao SOBA ou a um posto policial mais próximo do local, ou então às nossas instalações. Aconselhamos a não tocar, principalmente, não tocar. A destruição processa-se segundo um padrão que começa pela localização de explosivos na cidade e a sua remoção para uma zona segura e afastada da população. Em seguida, escolhe-se um local propício à destruição dos engenhos e, por vezes, é mesmo necessário cavar um buraco para esta operação. Em seguida, coloca-se uma carga explosiva por cima das munições, ligada a um fio elétrico que fará a detonação. Para que tudo se passe sem perigo para a população, procede-se a uma evacuação dos habitantes e de transeuntes num raio de umas centenas de metros, dependendo das características do terreno. De qualquer maneira, como medida de segurança, há sempre uma ambulância por perto. Em último lugar, fomos visitar uma aldeia perto do Uambo, onde a população construiu uma escola para os filhos da aldeia e que atesta bem dos resultados que se podem atingir mesmo com meios bastante reduzidos. Vamos então ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nossa reportagem visitou ainda um projeto de incentivo da ONG ADRA na aldeia de Jongolo, na comuna Xavier Samação, na região de Belém do Uambo, a cerca de 18 quilómetros da cidade do Uambo. Este projeto teve como objetivo principal levar a população da aldeia a desenvolver, pelos seus próprios meios, uma escola para os mais pequenos, como nos explicou o responsável da ADRA no Uambo, engenheiro Julião Afonso. As próprias comunidades, como é o caso desta aldeia de Jongolo, começaram a pensar já na situação das suas crianças e solicitaram um apoio na construção de escolas. No caso desta aldeia, houve os trabalhos de reabilitação da estrada que liga esta aldeia à estrada principal Kahala-Uambo e também desta escola, onde a iniciativa partiu da própria comunidade e ela pediu apenas uma ajuda a essa organização. Nós, na altura, explicámos à comunidade que não tínhamos meios materiais nem técnicos, mas tínhamos apenas os alimentos que podiam servir de incentivo às pessoas da própria comunidade que fizessem o trabalho. A comunidade comprometeu-se a preparar os adobos, a cortar os paus para o teto, o capim para a cobertura, porque conforme vem essa escola é toda feita com materiais locais, e havia também o compromisso de arranjar madeira, pois haviam carpinteiros na própria comunidade que poderiam confeccionar as portas e as janelas.
O trabalho iniciou com muito entusiasmo, foram confeccionados os adobos, e arranjou-se outro material. Os pedreiros e carpinteiros trabalharam afincadamente e no fim de um período de mais ou menos 2 meses a escola ficou pronta. Os professores são daqui da localidade e conforme tivemos a oportunidade de saber, lecionam 3 classes, a iniciação, a primeira classe e a segunda. Após a conclusão da segunda classe, os meninos que já são ligeiramente grandes, já podem andar, caminham cerca de 4, 5 quilómetros para a escola de Belém do Ambo. Esta escola permitiu que as crianças não só aprendessem o currículo oficial, mas aprendessem também a usar latrinas, até então inexistentes na aldeia, e que foram agora construídas adjacentes à escola. Os benefícios para toda a população eram bem evidentes, como nos disse o SOBA, o Sr. Albino Cassessa. Ficou contente, está mesmo contente, está muito mesmo contente, para os filhos não ir estudar longe. A alegria das crianças também era difícil de esconder. Um olhar por todos estes projetos só pode deixar os angolanos orgulhosos pelo excelente trabalho desenvolvido por alguns. Que possam estes projetos servir de exemplo a uns e de inspiração a outros e, principalmente, que faça lembrar que estas sementes de desenvolvimento nunca seriam possíveis se não houvesse paz. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje ficamos por aqui. Voltaremos, como habitualmente, ao vosso convívio na próxima sexta-feira. Tenham todos continuação de muito boa noite. O espaço que acabamos de emitir é da inteira responsabilidade da MONUA.